Os deputados estaduais aprovaram nesta madrugada o orçamento do Estado para 2010, mas deixaram para a tarde de hoje a votação das emendas. São as indicações individuais e coletivas que podem alterar a aplicação dos recursos. A discussão do projeto enviado pelo governo sobre a previsão de arrecadação em 2010 e sobre o gasto desses recursos começou ainda pela manhã. A proposta de 125 bilhões e meio de reais foi considerada pessimista pela oposição. É um orçamento subestimado, porque o governo prevê o crescimento do PIB de apenas 3%, quando todas as análises de mercado avaliam que o PIB pode crescer acima de 5%. Não deixa de ser vultoso, 126 bilhões. Infelizmente direcionados para grandes obras viárias e me parece, a análise que nós fizemos, para as políticas sociais na área de habitação, na área de educação, é um orçamento muito baixo. Nós vamos lutar até o fim. A discussão está correndo, pode ser feita ainda uma emenda aglutinativa e nós esperamos até o último minuto, essa madrugada, se for o caso, conseguir mais verbas para aquilo que é importante para a população: saúde, educação, segurança e a rede social de proteção. Para a base aliada, a previsão de 13,5% de crescimento econômico é a mais responsável. Um aumento que a gente precisa trabalhar para que todos os comprometimentos, suas despesas sejam efetivamente pagas. O que é a oposição? Que a gente trabalhe com números muito acima do planejado. Por quê? Porque eles querem que ano que vem o governador não consiga pagar com aquilo que começa a ser desembolsado desde janeiro. Estamos gastando na educação aquilo que a Constituição prevê, estamos gastando na saúde aquilo que a Constituição prevê, estamos gastando um pouco mais na cultura, um pouco mais na assistência social, um pouco mais na contenção de enchente, um pouco mais no saneamento. Pela proposta, serão investidos 8 bilhões e 300 mil reais em transportes metropolitanos, 2 bilhões e meio a mais que o orçamento deste ano. O governo pretende gastar cerca de 1 bilhão a mais em cada uma dessas áreas: saúde, educação e segurança pública. Mas em algumas áreas houve redução. A maior foi no valor destinado para obras na calha do Rio Tietê, 115 milhões. Valor 40% menor do que foi gasto nesse ano nos trabalhos de contenção de enchentes. É menos do que o governo pretende investir em publicidade, 204 milhões de reais. Cada ponto apresentado foi alvo de muita discussão em plenário. Argumentos daqui e dali, manobras, discursos. A sessão se arrastou por todo o dia e entrou pela madrugada. Já eram quase 3 horas da manhã quando os deputados aprovaram o projeto do governador José Serra para a arrecadação e distribuição das despesas do Estado em 2010. Mas a oposição utilizou de vários artifícios de obstrução e conseguiu o que queria: adiar a votação das emendas. Para isso, foi marcada uma nova sessão para as 4h30 da tarde desta quarta-feira. Foram apresentadas quase 12 mil emendas durante a tramitação do projeto. Mais de 2 mil foram contempladas pelo relator. As emendas podem mudar o valor a ser investido em cada área no ano que vem. Antes de entrar em recesso, os deputados também precisam aprovar as contas do governador José Serra. Aprovado também o orçamento para a cidade de São Paulo, 28 bilhões de reais. Nenhum vereador faltou à votação do orçamento, mas isso não significou casa cheia durante toda a sessão. Em alguns momentos, tinha parlamentar discursando para ninguém. E de uma hora para outra, plenário lotado, todos interessados em discutir o orçamento previsto para 2010. E os vereadores aprovaram o orçamento com 42 votos a favor e 13 contra. Serão cerca de 28 bilhões de reais, quase o mesmo valor que tinha sido aprovado para este ano. A educação ficou com a maior parte, 32%. Saúde, 21,2%. Estas, segundo o relator do projeto, Milton Leite, foram as duas únicas áreas que não sofreram cortes. As 31 subprefeituras devem receber 898 milhões de reais. A oposição esperava pelo menos 1 bilhão. A subprefeitura da Sé, por exemplo, vai receber 50% menos em relação a este ano, 50 milhões de reais. A de São Miguel Paulista, onde fica o Jardim Romano, o bairro onde os moradores sofrem com um alagamento há mais de uma semana, também terá 7 milhões a menos de investimento. O total será de 31 milhões de reais.
Para o relator do projeto, a divisão dos recursos está bem equilibrada. A oposição criticou a distribuição das verbas e achou muito desigual o dinheiro destinado a algumas áreas. Para obras em áreas de risco, no ano que vem, estão previstos 25 milhões de reais. Um valor muito menor do que vai ser gasto com publicidade da Prefeitura. Só para isso foram separados 126 milhões. É uma agressão à cidade esse volume de publicidade sem a contrapartida de serviços tão necessários e vitais como o tratamento de áreas de risco e canalização de córregos e prevenção de enchentes. Da informação, daquilo que a Prefeitura faz, das propagandas, a campanhas institucionais, se faz necessário. E a imprensa tem um custo e é caro. Agora sim terá um bom orçamento para 2010. Cabe à Câmara Municipal de São Paulo e principalmente à oposição fiscalizar a execução orçamentária. E nós vamos fazer com que o orçamento de São Paulo vai ao encontro dos interesses da população mais sofrida dessa cidade. Na sessão, os parlamentares também elegeram a nova mesa diretora. E a votação não teve nenhuma surpresa. Antônio Carlos Rodrigues, do PR, era o único candidato à presidência. Vai ocupar o cargo pelo 4º mandato. Eu vou fazer o que eu sempre fiz nessa casa. Eu sou o primeiro a chegar, o último a sair. E ouvir todos os vereadores com a maior cautela, com a maior calma possível. Depois das votações, os vereadores encerraram o ano e deram início ao período de recesso. Eles agora só voltam ao trabalho no dia 2 de fevereiro de 2010.